Eba! Hoje é dia de artefato e eu sempre fico aqui, ó, só contando nos dedos e esperando o dia do programa chegar. Nesta edição, você passeia com a gente pela exposição que apresenta a obra de Mondrian e o movimento do Stel. Vamos falar sobre as características, a trajetória e as influências deste importante artista, considerado um dos grandes mestres da arte. E na entrevista de hoje você confere um bate-papo babadeiro que permeia a música, o empoderamento e a transexualidade. Conheça o trabalho da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. E no Mapeando, a gente continua garimpando artistas visuais e conhecendo as produções que vêm sendo realizadas no interior de São Paulo. Então, vamos começar o programa falando da exposição que está circulando pelo Brasil com obras de Pierre Mondrian, um dos grandes mestres das artes visuais. Mondrian acreditava que a sua visão da arte moderna transcendia as divisões culturais e poderia se transformar numa linguagem universal. Ousado, né? Então confira agora o bate-papo que eu tive com o curador desta exposição e aprecie aí o trabalho de um dos grandes mestres da pintura. Peter, para a gente até se familiarizar um pouco mais com a obra do Mondrian e de Stel, conta pra gente qual que é a importância desse movimento e desse artista para a arte moderna. Ele e seus colegas implantaram um novo estilo que de fato vem da revista O Estilo, que era bem pretensioso, com o qual eles queriam mudar o mundo. E eles realmente acreditava que através de certos elementos que eram as cores primárias, linhas retas e ângulos retos, que eles iam criar uma linguagem reconhecível para todo mundo e universal, e que através destes elementos as mentes das pessoas iam entrar numa sintonia maior, e que se isto fosse aplicado em todas as áreas, assim, não só pintura, mas escultura, arquitetura, design, fotografia, ia cercar o mundo e aos poucos a sociedade ia ficar um lugar mais agradável, mais prático, funcional para viver. Mas o Mondrian não caiu de paraquedas, no que ele chama de neoplasticismo. Quando ele começou a fazer esses quadros que todo mundo conhece, ele já tinha quase 50 anos, uma longa carreira já feita. Então, nesta exposição, a gente tenta mostrar, primeiro, o percurso dele, a carreira dele. Começa com ele trabalhando com arte um tanto acadêmico, ele faz paisagens, ganha uma certa fama com isto também, mas ele está já procurando modernizar. E mesmo que as primeiras obras são pautadas ainda no século XIX e usam tradições de paisagismo que tinha na Holanda, os artistas da escola de Haia, que ele admirava muito, pintavam fora do ateliê, mas as cores ainda eram mais escuras, inclusive porque na Holanda a luz é diferente, uma luz mais prateada. Mas ele entra em contato com o que está acontecendo em Paris, por exemplo, que nesta época era o centro dos novos movimentos, das vanguardas. E ele se encanta com as cores que eles usam lá, as cores muito mais claras, com as técnicas, as pinceladas mais vigorosas. Ele começa a descobrir a obra do Vincent van Gogh, ele começa a descobrir o trabalho dos pós-impressionistas. E se percebe que ele vai assimilando certas coisas para chegar a um estilo que pertence a ele. Depois já emenda para o que vir a ser um estilo chamado luminismo, que é uma forma de interpretação dos pointillistas. O uso do pointillismo que são todos pincelados, cada cor é uma pinceladinha, uma pontinha. Você acaba ressaltando mais o fato que a tela é uma superfície e não é uma janelinha para um outro mundo. Você percebe que ele já tem uma tendência para o abstrato, só que ele ainda não sabe, ainda não existe arte abstrata. Isso só começou em 1911, 12.
Nessa fase ele também entra em contato com uma religião, né, que se chama teosofismo. E essa religião ele ensina, né, que existem leis no universo e que uma das coisas é para você chegar a enxergar essas leis, aproveitar, você tem que tirar todo o supérfluo, os ornamentos. E isso é uma coisa que permeia toda a carreira dele, né? Quando ele chega a esta fase neoplasticista, de cores primárias e linhas pretas. Meio mais simplificado, né? É uma coisa que vai até a essência, menos do que isso quase não dá. Quando você mostra um quadro, né, do Mondrian ou uma cadeira como esta aqui do Rietveld, a primeira reação do público é: uau, isso é moderno. Sim. E aí depois você tem que explicar: não, mas esse aqui é de 1923, quase 100 anos atrás. Mas continua sendo um exemplo de modernidade. Mondrian, ele é uma figura extremamente importante dentro desta exposição. Mas no momento que ele começa a pintar abstrato e cunha o termo neoplasticismo, ele adere, né, a esse movimento, ele vira um colaborador da revista do Stel. E aí nós vamos mostrar todos esses artistas, arquitetos, designers que participavam, que colaboravam com a revista. Sim. A exposição já passou por São Paulo, que foi onde a gente gravou nessa entrevista, Brasília, mas ainda vai ser exposta em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu recebo aqui o pessoal da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Eles estão conquistando o espaço deles no cenário da música nacional e dão uma aula de musicalidade e de ideologia. O Artefato volta já já. São questões e paradigmas para a gente pensar e questionar como linguagem. Vamos chegar. Bem-vindas. Obrigada. Tudo ótimo, fica à vontade. Olá. Tudo bem? Tudo jóia? Oi. Com licença. Bem-vindo. Gente, fiquem à vontade. Delícia receber vocês aqui. Obrigada por terem aceito o convite, viu? Prazer estar aqui. Vocês surgiram aí no cenário da música no ano passado com o... Finalzinho do ano passado. Finalzinho do ano passado, né? Com o álbum Mulher. É uma apanhada, assim, de influências, de ritmos e com uma ideologia muito forte também, né? Assim, como é que vocês descreveriam, assim, o trabalho das Bahias e a Cozinha Mineira? Perguntinha difícil, né? Primeiro eu acho que aqui tem uma coisa muito forte da música popular brasileira, né? Acho que a influência de Gal Costa, do tropicalismo, dessa galera que inclusive passou também por um momento pesado da história brasileira, né? O Clube da Esquina também, que o Rafa traz bastante a influência do Clube da Esquina nos arranjos e é lógico, o tropicalismo, ele tem uma miríade de influências, assim, que ele vai buscando no Brasil inteiro. E todas as musicalidades são possíveis para o tropicalismo. Então, se você for para o brega, é super utilizado dentro do tropicalismo. Então, ou seja, nosso disco tem funk, é lógico que tem essa influência colocada e de não existir uma linha entre a música popular e a música erudita, ou seja, o tropicalismo meio que fala tudo é música, então a gente vai seguir eu acho que essa é uma premissa que a gente segue também. Sim, não dá pra perceber, tem música que tem um pouquinho de reggae, um pouquinho mais de forró, né, do brega, enfim, é muito... Que é uma música legal. Popular brasileira, exatamente. Né? Olhar pela fechadura, abertura do céu. Temer caboclo de beira, mangabeira, gabriel. Eu acho que é importante a gente falar também que vocês são uma parte da banda, né? Assim, uma parte. Como que é a banda completa, né?
Então a gente se conheceu na Faculdade de História da USP em 2011, né? E no mesmo curso, mesmo ano. E desde lá a gente foi se aproximando e trocando muita figurinha musical, assim, cada um apresentando um álbum e a gente trocando informações. E a gente formou uma primeira banda, que foi a Preto por Preto, que foi logo após a morte da Amy House, que foi uma artista contemporânea que marcou muito a gente, assim, dentro do que ela propôs e o que ela fez enquanto esteve viva, né? Sim. E aí, de fato, no início a cozinha mineira era toda mineira, que aí a gente começou a formar essa banda, né? Depois da Preto por Preto veio a ideia de fazer as Bahias da Cozinha Mineira. Então eu busquei lá no interior de Minas um monte de amigo meu que tocava comigo há muito tempo. E aí, nesse princípio, a cozinha mineira era toda mineira e as Bahias, né? Que na faculdade tinha um apelido de Bahias. Mas logo depois, quando a coisa começou a ficar mais séria, aí chegaram os companheiros que estão aqui. Danilo Moura na percussão, o Carlos Eduardo Samuel no piano, o Vitor Coimbra na bateria e o Rob Astoffen no baixo. Conforme também foi aparecendo os meninos da banda, depois a produção do David Santos, cada pessoa que foi entrando no trabalho foi obviamente dando as suas pinceladas, e isso foi enriquecendo absolutamente o trabalho, que partiu de nós três, mas foi ganhando todo um grupo de pessoas a gente foi admitindo também todas as mudanças que isso ia acontecendo, e aí resultou num trabalho bem plural. As apresentações, os shows de vocês, eles têm uma pegada cênica também, né? A ideia é isso? É ser meio que espetáculo também? Ah, com certeza. Eu acho que cada show tem o seu quê de performance. Da minha parte da Bahia, isso sempre foi uma característica, né? Não tem como, né? Não tem como. Então, tá no palco, mesmo não se entregar, né? Mesmo antes da gente ficar completamente loucas pela Gal Costa, a gente já tinha. E aí descobrir a Gal Costa, do jeito que a gente descobriu, como referência artística, tanto em termos de disco como palco, voz como todo, intérprete como todo, aí a gente só reafirmou, né, a nossa postura. O trabalho artístico de vocês é assim, como eu falei no comecinho, é muito carregado de ideologia também, né? E isso fica claro em muitas letras do trabalho de vocês, né, do álbum Mulher. E em muitos momentos vocês debatem de fato o papel da mulher na sociedade. Além de mulheres, vocês são transexuais. Isso dá nuances diferentes, outros preconceitos, outras dificuldades? Ah, com certeza. O cotidiano é muito mais difícil nesse sentido, porque a gente nunca sai na rua de boa. Então, sair na rua é sempre você tem que ter sempre uma paciência, um esforço para lidar cotidianamente com o outro. Porque eu acho também que a sociedade também tem o quê também da aprendizagem, de se aprender a lidar com a transgeneridade em si, né? Mas tem pessoas que são desrespeitosas mesmo dentro de um cotidiano. Então é muito comum a gente sair e ouvir piadas, é muito comum a gente sair e ser muito olhada, ser vigiada, né, completamente. A Raquel sempre traz reclamações assim, homéricas de ao ter que ir ao banco e ter que passar por constrangimentos. É porque o que você olha e você acha bizarro, a bizarrice, você faz o que você quiser com a bizarrice. Então, e pro olhar do fascista, a gente é figura bizarra. Do fruto da feira, vambora, tempos, colheitas de tempo tem. Deles tantos puseram modona de peso no saco da feira. Eu fico imaginando assim, a dificuldade de se falar de mulher, porque acho que é tão plural, né? É muito plural, Como que é, né, essa missão de tentar falar sobre a mulher, como representar, acho que todas essas caras, né? Que na verdade a gente até luta para tentar para ser tudo, né? Para ser o que a gente quiser. Então, o disco ele trabalha também tanto com acho que todas as mulheres que nos compõem. Então, tem as nossas mães, nossas avós, as nossas tias, irmãs, essas coisas. Essas mulheres magníficas que vão nos formando
e foram nos fazendo também, nos construindo enquanto agente desse universo. Ali a nossa missão é uma missão artística, né? E a missão artística, eu acho que o disco ele tem a riqueza também de trabalhar com uma semiótica interessante, porque você percebe que os substantivos também femininos estão colocados como alegorias de um aspecto mulher. Então você vai ter o sol sendo chamado de a estrela sol, você vai ter a melancolia, você vai ter a fumaça, você vai ter a comida forte. Então são aspectos semiológicos também que vão formando esse universo de sentimento e que a gente tentou abarcar mesmo como princípio. Então, e ser mulher é uma construção social. Eu lembro de ter lido um excerto do livro Aurora do Nietzsche, onde ele colocava assim: maldita hora em que colocamos sexo nas coisas. E quando chamamos o sol de sol, ou seja, o astro maior da nossa Via Láctea, por que ele tem que ser masculino? Exatamente. Então, são questões e paradigmas para a gente pensar e questionar como linguagem. Agora, Rafael, eu queria saber um pouquinho também da sua opinião, que eu acho que, de certa forma, reflete a dos outros integrantes do grupo também, dos outros meninos. Como é conviver com esse universo todo, né? Eu aprendo muito, assim, né, em relação a... Eu sempre falo na questão de lugar, né? Da gente conseguir compreender o lugar de onde a gente está, de onde a gente fala e o que está imbuído no subtendido das nossas palavras, no subtexto. Então, dentro dessas expectativas de uma sociedade, né? Da sociedade normatizante, né, que quer padronizar as coisas, eu tô colocado num completo oposto do que são as meninas, né? Então, para mim é um processo de autocrítica, assim, aprendizagem cotidiano, muito diário e muito íntimo também, né? Porque essa desconstrução do machismo, eu acho que a gente tem que debater ela intimamente, assim, né? Aprender muito com o seu silêncio e observar e enxergar os protagonismos, né? Abrir espaço para a agência e se recolher nesse sentido, né? Eu sinto que hoje na música, assim, a gente tem além de vocês, tem outros trabalhos, né? O Lineker, ou melhor, os dois Linekers, que também trabalham um pouquinho com a questão do gênero. Vocês acham que a música está passando por um processo aí de empoderamento, né? Porque acho que a música é uma ferramenta social incrível, né? A música, ela tem as suas esferas de atuação. Tanto vai desde o político e a música ela é política de qualquer jeito, porque a música carrega ideia mesmo. E eu acho que na música hoje está se discutindo bastante quem que está fazendo as obras. Eu acho que o que a gente precisa disputar é que todas as pessoas possam ter espaço para que ela consiga levar a sua arte. Agora, essa arte que a pessoa vai levar é livre. O que a gente tem que lutar é para que todos possam ter condições de colocar a sua arte em cena. Seja homem trans, seja mulher trans, seja mulheres cis, seja quem for, tem que ter condições de... tem que ter espaço para colocar a sua linguagem e poder explorar a sua linguagem. Isso é empoderamento. Bruta, bruta, coração, Virgem Maria. Olhos nos olhos de Santa Luzia. Bruta, bruta, coração, Virgem Maria. Existem coisas que a gente precisa disputar muito, que é, por exemplo, a hegemonia do sertanejo universitário, por exemplo, que é um grupo que não dá espaço para que outras pessoas e outras musicalidades apareçam, então outras ideias não aparecem, dominam 90% das reproduções de rádio que são país afora, que são concessões públicas. E não oxigena, né? Não deixa oxigenar a linguagem do país como dentro desses espaços de concessão pública mesmo. Eu acho que o problema não é nem o sertanejo universitário em si que a gente está falando. O problema... Só ele aparecer. Só ele aparecer. Quando você ligar tem a rádio. O Brasil é um dos países mais ricos culturalmente, inclusive de produção de linguagem, que a Raquel está falando. No Brasil, onde você vai, a galera está compondo música. E cada ponto é uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Né? É lógico, é um país rico. de dimensão continental, né?
A gente está falando de um país que é um continente mesmo. Sim. Então, mas uma coisa que você comentou também, eu acho que de fato está surgindo uma musicalidade que está se apoderando e se empoderando mesmo de uma liberdade comportamental, de uma revolução de costumes mesmo. Então a Tássia Reis está dentro disso, acho que a Ava Rocha está dentro disso. Você percebe que tem a Carol Conká nessa, então Lineker, Karina Bu. E é uma coisa que eu acho interessante, que o nosso disco ele é lançado no mesmo ano que vários discos que propõem falar do universo da mulher também são lançados. Selvática, da Karina Bu, como você disse. A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares. Então, é interessante como os artistas eles vão começando a se olhar e catalisar esse universo de sentimento que está colocado. Foi no ano que o Enem traz o tema do feminismo e com a frase épica da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. E ela antecipa uma série de discussões atuais. Essa frase dela é totalmente atual e é contemporânea demais. Com certeza, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Sucesso aí na carreira e que vocês continuem trazendo pra gente cada vez mais toda essa pluralidade artística mesmo que o trabalho de vocês carregam. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu. Agora nós vamos continuar mapeando as artes visuais pelo interior de São Paulo. Vamos conhecer o trabalho de mais um artista, o processo de produção e as inspirações dele. Meu nome é Gastão Debreis, trabalho com poesia visual, com serigrafia, com marchetaria. Eu trabalho com várias linguagens, fotografia também, objetos, né? Então eu tenho um leque de caminhos que eu desenvolvo meu trabalho. Eu sempre tive uma coisa meio curiosa, um olhar curioso das coisas, né? E eu sempre fui uma coisa... Meu pai era mestre de marcenaria, tinha uma oficina no fundo de casa. E o meu colegial foi um colegial técnico, né? Então eu tinha muito desenho técnico na escola. Eu fiz um técnico em mecânica. Então, mas eu gostava muito de desenho técnico, então eu tinha essa pegada do desenho. Sempre acreditei que essa coisa romântica, né, que a arte é o salvador do mundo, que a arte é o salvador pelo menos do mundo interno de cada um, né? Essa coisa da visão romântica, eu comecei a escrever umas coisas como se fosse fotografias, né? O prego prega, o tempo desprega, né? Nada vale mais que nadar no riacho, no fundo de um vale solitário. Então eu comecei a escrever essas coisas, eu não sabia que isso era caligramas, né? E ao mesmo tempo eu era guarda de presídio, era um agente de segurança na cidade de Pirajuí nessa época. E comecei a trabalhar com serigrafia com os presos. Então eu tive essa possibilidade de começar a produzir meus próprios poemas e panfletar, né, fazer lambi-lambi, ou distribuir em lanchonetes aqui em Bauru, ou na própria faculdade mesmo. Então, na Unesp eu ficava pregando esses poemas, né, até que eu descobri um grupo de artistas, que é da revista Artéria, que é o Marcúrio e o Paulo Miranda, que me acolheram para essa revista. Eles me apresentaram os concretistas, que eu não sabia quem eram os irmãos Campos, né, e o Décio Pinhatari, então os 3 concretistas. E aí quando eu comecei a conhecer esses caras, eu comecei a vislumbrar que podia se colocar cor, colocar objeto, colocar fotografia na poesia, né? Segundo o Marcúrio, a poesia da era do pós-verso, uma poesia visual, vamos dizer assim, poesia intersemiótica, né, vamos dizer assim. Então essa atração por letras, por formato de palavras do jornal, né, seguiu paralelo com esse trabalho poético visual. Eu comecei a me apropriar de pedacinhos de jornal e ampliar os seus desenhos e transformar isso em telas serigráficas, né? E depois imprimir em vários substratos, né? Em lata, em lona, em tecido, em papel. Então foi uma coisa assim crescente. Agora consegui um espaço, estou mexendo, estou arrumando. E aqui eu quero fazer aqui um lugar de encontro, um lugar para cursos, né? Aqui eu já ministro alguns cursos e quero abrir mais moleque para que as pessoas venham, né? Os amigos venham grafitar as paredes aí, venham deixar o seu recado assim como o L7 deixou ali na frente e tal. Então, na verdade, isso aqui foi um presente de um amigo chamado Ricardo Schettini, né? Que até 2011, desde os meus primeiros poemas, né? Desde os meus primeiros trabalhos estão aqui, né? Estão impressos nesse livro aqui, né? E tinha um poema, inclusive, que é o Ralo Rato, que agora que é a primeira vez que eu consegui fazê-lo como ele devia ser, que é vazado, né? Então o início é aqui, né?
O rato do esgoto observa-nos em forma de ralo. Então é a visão do rato, né? A nossa visão do mundo, a nossa visão das coisas, né? Na verdade, acho que eu sempre fui artista, né? As pessoas não se tornam artistas, as pessoas são artistas, né? Eu nunca tive muita perspectiva de futuro. Eu achava que não ia passar dos 30 anos, né? Mas quando eu descobri a arte, eu falei, não é possível, é isso o barato, né? É a voz da alma. O artista busca se superar, se expressar, né? Desenvolver alguma coisa, eu não sei. A arte para mim é trabalho. A arte para mim é trabalho. Acabou mais um Artefato, gente. Passou rápido, né? Mas essa conversa boa continua em nossa página no Facebook, então passa lá para visitar a gente. O endereço é facebook.com/programa Artefato. Semana que vem eu tô de volta com outros assuntos, novos projetos e artistas e conto novamente, é claro, com a sua companhia. Não vamos deixar aqui sozinha, hein? Então, até a próxima. Tchau, tchau!